Olá, meus queridos irmãos da PIB de Itaguaí. Que alegria poder participar do Congresso da Família, mesmo estando tão distante. Agradeço a Deus pela Igreja por nos enviar e nos apoiar no campo missionário. A PIB de Itaguaí também está em Moçambique. Bem, o tema e a divisa do Congresso se baseiam na história do profeta Eliseu, que ajudou a mulher sunamita. Uma mulher que a Bíblia não revela o nome dela, apenas a cidade aonde ela nasceu, a cidade de Sunem. Que interessante essas histórias de mulheres sem nome. Bom, na verdade não são sem nome, elas tinham um nome, mas a Bíblia não revela. Antes da história da mulher sunamita, em 2 Reis 4, tem também a história de uma outra mulher que não apareceu, não foi revelado o seu nome, que é a história da viúva pobre. E também eu estou me lembrando daquela mulher que a Bíblia também não revelou o nome, mas que ela ofereceu o filho dela para outra mulher antes que o rei Salomão mandasse cortar a criança ao meio. Além de não terem o nome revelado na Bíblia, essas mulheres têm mais uma coisa em comum, que elas lutaram para salvar o seu filho. São histórias lindas que mostram a importância de agirmos, de pedirmos ajuda, de falarmos com a pessoa certa. A sunamita foi se encontrar com o profeta Eliseu buscando ajuda, mesmo sabendo que o filho dela já estava morto. E ela percorreu 30 quilômetros em cima de uma jumenta. Diante de uma doença, fazemos o possível para salvar a vida dos nossos filhos. Até viramos médicos. Às vezes precisamos agir rápido, bem rápido, não é mesmo? Oramos, jejuamos, clamamos ao Senhor. Falamos no grupo da igreja, pedindo oração e a gente procura fazer alguma coisa. Levamos em outros médicos até que a cura chegue. Enquanto a cura não chega, a gente está lutando, não é verdade? Se a vida do nosso filho está correndo perigo, agimos, fazemos o possível, pois não sabemos se teremos ou não teremos tempo para salvá-lo da morte. A sunamita sabia que seu filho já estava morto, mas sabia também que Deus poderia ressuscitá-lo, não apenas curá-lo. Quanta fé desta mulher! Este menino e também a família foi salva outra vez. Lá em 2 Reis 8, de 1 a 6, tem a continuação da história, que fala assim: Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado. 2 Reis 8, 1 a 6. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: reúna sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos. A sunamita foi, ela obedeceu, conta aqui a história que ela obedeceu, e no final dos 7 anos, ela voltou da terra dos filisteus e foi até o rei para reaver sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer: conte-me algum dos grandes feitos de Eliseu. E Geazi
lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Deve ter sido realmente algo assim incrível para Geazi presenciar tudo aquilo. E foi a primeira coisa que ele contou. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei sua petição para reaver a casa e as terras. No versículo 5 ainda diz assim: Veja, ó meu senhor, ó, o rei, exclamou Geazi, esta é a mulher e este é o filho dela que Eliseu ressuscitou. É verdade? Perguntou o rei à mulher, e ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um dos seus oficiais: providencie que tudo seja resolvido a ela, devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. A gente pode pensar assim, o trabalho daquela família era no campo. Lembram lá em 2 Reis 4:18? O trabalho era no campo. O menino não ficou doente no campo? E o pai pediu para levar a criança até a mãe. E ele estava no campo. Era o trabalho daquela família. E com a fome, com tudo que estava acontecendo, que ia acontecer, o profeta então falou para que eles fossem para outra região, porque teriam 7 anos de fome. E depois que passaram esses anos, ela voltou até o rei. E sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando que aquela fome poderia ter matado a família, né? Poderia ter matado ela e o filho. Porque quando ela voltou, quem foi até o rei não foi mais o marido talvez já tivesse morrido. Mas aqui fala que esta é a mulher e o filho. Essa fome não foi um problema para ela. Não foi um problema para aquela família. Mas teria sido se ela não tivesse aprendido a confiar no Senhor. Ela confiou que o Senhor poderia ressuscitar o filho dela. E o que seriam 7 anos de fome para ela? Se o Deus dela tem poder para ressuscitar o seu filho. Aliás, toda a família teria morrido se eles não tivessem obedecido à palavra do profeta Eliseu. O rei não só devolveu tudo, mas também o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Foi um bônus, né? Deus, além de devolver tudo que pertencia a ela, Deus ainda devolveu todo o valor, tudo que foi arrecadado durante aquele tempo, aqueles 7 anos de fome, que foi vendido, né? Toda a colheita que foi vendida, ela recebeu o seu valor. E então a gente vê aqui que essa família, esse filho, foi salvo mais uma vez. Esta história me faz lembrar da parábola do filho pródigo, quando o pai disse em Lucas 15:23, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Bem, você pode pensar, o filho pródigo havia morrido? Não, o filho pródigo não havia morrido fisicamente, mas havia morrido espiritualmente. Esse pai entendeu que o salário do pecado é a morte. E quando eu
quero contar para vocês o meu testemunho de salvação. Quando eu aceitei a Cristo, eu tinha uns 9 anos e eu fui batizada aos 10. Eu tinha muito medo de morrer, muito medo. Tanto que eu lutava contra o sono, pois achava que poderia não acordar no outro dia. Até que uma noite, uma madrugada, eu estava dormindo no chão. Por causa dessas minhas lutas contra o sono, eu acabei dormindo no chão do corredor, na porta do quarto dos meus pais. Então, quando meu pai abriu a porta e me viu ali, eu estava dormindo e ele me perguntou o que tinha acontecido, e por causa de eu estar dormindo, eu tive coragem, então, né, não tinha consciência do que eu estava falando, mas eu acabei falando do que eu tinha vergonha de falar, que era o meu medo da morte. Então eu disse para o meu pai, eu tenho muito medo de morrer. E aí o meu pai acordou a minha mãe e eles dois me explicaram sobre a salvação em Cristo Jesus, e eu confessei Jesus como meu Salvador naquela noite. Hoje, aliás, desde aquele dia eu sinto paz no meu coração, e é uma paz que ela excede todo entendimento. É uma paz que só quem aceita Jesus no seu coração pode ter. E é muito interessante porque há quase 41 anos eu sinto essa paz, e eu posso garantir para os irmãos que nunca mais eu tive medo da morte. Nunca mais. Porque eu sei para onde eu vou após a morte. Eu tenho a garantia do céu que Jesus me deu, que Jesus nos dá. Eu sei onde passarei a eternidade. E o irmão, sabe onde passará a eternidade? Você sabe onde você vai passar a eternidade? Seu filho sabe onde passará a eternidade? Quando eu era adolescente, eu fiz também mais uma oração com muitas lágrimas. Eu entreguei a minha maternidade ao Senhor, mesmo com um desejo enorme de ser mãe. Eu disse que se fosse para ter filhos para irem para o inferno, eu preferia ser estéril. Porque um ventre santo não pode povoar o inferno. Eu não queria que meus filhos nascessem e fossem para o inferno. Nenhum pai cristão, nenhuma mãe cristã pode se conformar com a ida de um filho para o inferno. Em Deuteronômio 6, de 4 a 9, é o Shema, que é a mesma coisa que ouve em hebraico. Ouve, famílias. É isso que a gente precisa ouvir hoje. Ouçam cada um de nós. Precisamos ouvir esse mandamento de Jesus, de Deus para nós. Está em Deuteronômio 6, 4 a 9. E Deus orientou os pais na educação espiritual dos seus filhos. É uma educação assistemática, porque ela é todos os dias, ela não tem um sistema. E é todos os dias, é a sua vida. É uma educação que é para ensinar com a sua vida. Os pais devem ensinar seus filhos a amarem a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força. Este é o primeiro mandamento, como eu já disse. Mas nós só podemos ensinar aos nossos filhos a amarem a Deus se formos exemplo. Nossos filhos nos imitam em tudo, principalmente quando são criança.
Eles irão aprender a amar a Deus se os pais amarem a Deus. Seja um exemplo de um cristão que ama a Deus para os seus filhos. Devemos ser exemplo para os nossos filhos. Ninguém fica sem educação. Alguém irá ensinar aos nossos filhos. Poderá ser a televisão, poderá ser a internet, poderão ser os amigos. Mas Deus deu esta tarefa aos pais. E ensinar o quê? A amar ao Senhor. Nós precisamos amar ao Senhor e ensinar aos nossos filhos a amarem ao Senhor. Muitas pessoas seguem a um Deus falso. Fazem tudo o que a religião ensina para serem salvos. Existem religiões que não garantem a salvação. Mas mesmo assim fazem tudo cegamente e ainda ensinam os próprios filhos a seguirem esta mentira. Mesmo sabendo, mesmo fazendo boas obras, fazendo jejum, fazendo várias orações por dia, não conseguem ter a paz que só Cristo pode dar. Só Jesus Cristo pode dar. Porque só Jesus Cristo pode dar a garantia da vida eterna. Nós cremos no único Deus verdadeiro. Nós temos a verdade que liberta. Precisamos lutar pela salvação dos nossos filhos. Lutar é ensinar todos os dias. Lutar e ensinar os nossos filhos todos os dias. Agir como verdadeiros cristãos que amam a Deus. Assim como lutamos contra uma doença, devemos lutar pela salvação dos nossos filhos. Não podemos desistir ou nos conformarmos com um filho indo para o inferno. Não podemos abrir mão da salvação dos nossos filhos. Eliseu mandou o servo perguntar a sunamita se estava tudo bem. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Seu filho está salvo? Se ele estiver salvo, então estará tudo bem. Irmãos, nós também devemos cumprir o ID de Jesus dentro da nossa casa, na nossa família. Em Mateus 28, 18 a 20, que Jesus comissiona os seus discípulos, ele comissiona também a mim e a você, a fazermos discípulos dentro da nossa casa, fora da nossa casa. Mas a gente não pode deixar que os nossos filhos não sejam evangelizados, não sejam discipulados. Os nossos filhos precisam aprender a cumprir todas as coisas que o Senhor tem mandado. Porque ele falou, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Todas as ordens. Os nossos filhos precisam aprender a obedecer todas as ordens de Jesus. A primeira delas, amar ao Senhor. E nós não podemos desistir. Nós não podemos nos conformar com o nosso filho indo para o inferno. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos buscar ajuda. Nós precisamos convocar um exército de cristãos para orar pela salvação dos nossos filhos. Nós precisamos nos unir. Não se conforme com a morte eterna do seu filho. Viva uma vida cristã de amor a Deus. Seja exemplo de salvo para o seu filho. Que haja salvação em todas as casas. Que haja salvação em cada família. Que todos os irmãos possam dizer que está tudo bem. Sim,
porque o meu filho, os meus filhos conhecem a Jesus como Salvador. Os meus filhos proclamam o Senhor como Salvador. Proclamam as boas novas, confessam Jesus como seu Salvador. Que o Senhor realmente abençoe cada família, não só as famílias da PIB de Itaguaí, mas também todas as famílias possam ter salvação dentro da sua casa, possam ter salvação dentro da sua família. Que seus filhos sejam salvos em nome de Jesus. Amém.